A série de arquivos de memória Tributo à Cidade Natal tem a honra de receber o professor Felipe Mendes de Oliveira, referência em planejamento no Piauí, professor aposentado do curso de Economia da Universidade Federal do Piauí, deputado à Constituinte de 1988, retornando ao Legislativo Federal para mais 2 mandatos, ex-secretário de Planejamento do Estado e ex-vice-governador, membro da Academia Piauiense de Letras, entre outras obras, destaca-se Economia e Desenvolvimento do Piauí, 1662-2002. Professor Felipe Mendes de Oliveira vem conversar conosco sobre Barras no recenseamento de 1872, que traz números muito preciosos para entendermos o que era o Piauí a esse tempo e, principalmente, Barras do Maratauã. Bom dia, professor Felipe. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor, inicialmente, nós gostaríamos de saber o que era precisamente o Piauí em 1872 e Barras do Maratauã, segundo este censo. Bom dia, professor Dilson Lages, meu amigo, confrade na academia. Muito prazer que estou aqui no seu canal, já pela segunda vez, para conversar sobre Barras, esse Piauí. Com este documento que você me forneceu, um documento precioso, que até você já me disse que vai tornar disponível a quem tiver interesse, porque tem muitas informações relevantes, né? Mas, como toda estatística também, às vezes os números mostram menos e escondem mais. Um resumo inicial que eu posso fazer é que os dados do censo de 1872 sobre o Piauí, sobre Barras, são apenas o início de uma longa jornada de pesquisa sobre os vários assuntos, sobre a população, que é a maior quantidade de dados é sobre a população, mas, por exemplo, sobre as ocupações, as pessoas, quantidade de escravos, o grau de educação, de instrução da população, e assim por diante. Então, eu acho que as pessoas de Barras têm este exemplo de uma quantidade grande de estudiosos, de pesquisadores, de escritores sobre a cidade, sobre o município. Nós vamos ter que trabalhar mais e mais sobre esses assuntos do censo e de outras fontes de pesquisa para entender melhor o Piauí e especialmente Barras, né? Professor, o que nós encontramos precisamente nesse censo de 1872? Bom, a gente precisa olhar para o documento em si e olhar em volta, né? Por exemplo, Barras tinha uma população total de 14.334 pessoas, livres e escravos, né? Sendo 2.179 escravos. Tinha uma população grande em relação ao Piauí. Piauí tinha 202 mil habitantes. E aí, um parêntese, que neste documento não estão incluídos os dados de Jerumenha e Bom Jesus, ou Bom Jesus do Gurgueia, né? Mas são cidades pequenas ainda hoje, não prejudica, vamos dizer assim, as conclusões que se pode tirar de um município comparado com o Estado. Mas a primeira grande conclusão que eu chego, além desta, é que a segunda cidade, terceira cidade do Piauí, era Amarante, ou de Teresina. E aí você já se remete para o processo de desenvolvimento. Por que Amarante é uma cidade grande em população? Por conta da navegação fluvial que estava nascendo, aquele velho e conhecido propósito do Saraiva, quando trouxe a capital para Teresina, que era para tornar o Rio Parnaíba o eixo do nosso desenvolvimento.
De certa maneira, Barras fica perto do Rio, Parnaíba. A influência dessa navegação deve ter sido importante aí, não só em Barras especificamente, no município como um todo, mas em todos os municípios ribeirinhos. E dentro ainda de educação é que é muito grande o grau de analfabetismo das populações, né? Eu posso já me antecipar. Aqui, como eu disse, eu fiz um resumo muito grande, procurando aqui os papéis, mas nós temos a, o número de professores em Barras. Barras tinha 4 professores, né? Professoras, para 14 mil habitantes, 12 mil livros. Então, é outra coisa para se estudar. Quem eram essas professoras naquela época? A história aí de Barros deve dizer quem eram as professoras, as primeiras professoras de Barros, que a gente deve buscar nos registros da cidade o que elas representaram para a educação do município, né? Mas no Piauí como um todo, você tinha Barras tinha uma relação de 50 pessoas, meninos, meninas, por professor, né? Enquanto que a média do Piauí era 28, ou seja, mas ainda está numa média boa, cada professor com 50 alunos. Já é uma carga, nos padrões de hoje, uma carga praticamente alta, né? Mas, enfim, o principal dado é esse que eu vou colocar em a discussão, o grau de instrução. Em Barras, nós tínhamos apenas 733 pessoas, de um total de 14, como eu falei, né, que sabiam ler. Pouquíssimas pessoas sabiam ler. E aí é mais ou menos igual para qualquer município. Saber ler é um dos principais, se não maior, instrumento para o desenvolvimento. E aí é preciso comparar com hoje. Ou seja, o que é que foi feito ao longo dos anos, particularmente em Barras ou no Piauí, para mudar ou não mudar a história. No caso do Piauí, que é o dado que eu tenho, na verdade, me ocupei sempre em dados do Estado. Eu não trabalhei ainda com municípios, né? Tanto que, um parênteses aqui, quando eu fui fazer a entrevista do mestrado, a professora, que é minha amiga, teria sido minha estagiária se eu estivesse na CEPLAN e não em Brasília. Mas aí ela disse, Felipe, você deveria fazer um trabalho em recursos hídricos de Simplício mesmo, da sua terra, e não do Piauí. A Jaira, eu posso dizer o nome dela, Jaira, eu tenho mais dados sobre o Piauí do que sobre Simplício mesmo. É o caso agora. Vai ver, o fato é que Piauí, os dados relativos de educação para o Piauí como um todo, analfabetismo, não se alteraram tanto ao longo destes 150 anos. No meu livro, eu tenho um gráfico com você, nós começamos agora há pouco, há um gráfico em que o Piauí e o Brasil são mostrados em linha, no gráfico, né? São mais ou menos iguais os dados no início, que é 1872. O Brasil foi reduzindo mais rapidamente seus índices de analfabetismo do que o Piauí. Então, é uma questão que não tá posta em discussão em campanhas políticas, por exemplo, em propostas de governo. Só se diz que o Piauí avançou, sim, mas avançou quanto? Relativamente quanto, comparando com outros estados do país como um todo, né? Então, esse é um ponto que eu chamaria a atenção, você, professor, para que aí na cidade de Barra, no município, a gente possa ter um chamamento para discutir a educação em Barras. Professor Felipe, quando nós nos debruçamos sobre esse arquivo, e eu quero aqui ressaltar que ele está disponível na seção Livros Online do portal Entre Textos, portalentretextos.com.br.
Quando nós nos deparamos sobre esse documento, a impressão que nós temos, do ponto de vista do discurso que dá sustentação a ele, é que é bastante diferente do discurso que hoje circula publicamente sobre o lugar do censo. Os veículos de comunicação constroem a ideia de que o censo é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e se enfatizam muitos os dados de saúde, educação e saneamento. É claro que não é só isso, não é só isso que se constitui como alvo do discurso oficial ou da interpretação oficial mais corriqueira nos veículos de comunicação sobre o lugar e a importância do censo. Quando nós comparamos esses discursos sobre a importância desses dados na construção de políticas públicas hoje, e voltamos aí ao censo de 1872, o que dá para inferir sobre o lugar desse censo na constituição da sociedade da época e aos olhos de hoje? Porque, naturalmente, que nós estamos aqui considerando o contexto de produção desse documento, mas também entra em jogo aí a leitura, que é a leitura que se faz hoje, né, do contexto de recepção. Qual é a leitura que o senhor faz do discurso que está por trás, o que se pode inferir desse discurso por trás aí do censo de 1872? Bom, o censo de 1872, que é o primeiro que foi feito do ponto de vista científico e técnico para o país como um todo, assim, padrão, porque cada província fazia seu censo de alguma maneira. E aí tem, no início, número de fazendas, número de pessoas, etc. Não sei como a gente consulta os livros de história, e aí nós temos espalhados, aí tem o Adilon Nunes, o Seu Chaves, muitas estatísticas, né? No caso de 1872, é porque é o primeiro censo nacional, feito ao mesmo tempo, com as mesmas perguntas aplicadas a todo mundo. Mas o primeiro aspecto que eu chamo a atenção, e aí em primeiríssimo lugar, aliás, é que toda estatística é necessária na vida de cada pessoa humana e principalmente de um país, de um estado, né? Todos nós fazemos estatística, a gente anota o quanto é que vai gastar no mercado, leva a lista de compra, quanto é que custa, quanto é que foi aquela mesma compra no mês passado, na semana passada, e assim por diante. Todo mundo faz isso até instintivamente, né? No caso do censo, e eu diria assim, já como segundo ponto, infelizmente, nós não estamos utilizando esses dados como deveríamos usar. Por mais que eles sejam ainda restritos, né, poucas informações, mas nós temos pouca utilização desses dados para efeito de políticas públicas, por exemplo. Então, o exemplo que eu volto a dar é a questão da educação. Quer dizer, uma cidade que tinha 14 mil pessoas, perdão, 12 mil e pouco livres e 2 mil e tanto escravos, e só tinha 200 meninos e meninas de 6 a 15 anos na escola. Por que isso? Então, é preciso discutir. Esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, não só agora, mas nos seus outros trabalhos, nas suas conclamações aí para a cidade de Barras, na Academia de Barras, Academia Piauiense, na Câmara de Vereadores, onde seja, né? Por que só tinha 200 crianças na escola, só tinham 4 professores? Primeiro, eu acho que não era uma política de Estado certa, firme, né? Muita gente achava que hoje estudar é perder tempo, não tem que trabalhar. A gente na roça, né? E hoje, o que aconteceu nesse período de modificação da tecnologia, só para ficar na agricultura? Se dizia, até há pouco tempo atrás, que quem não sabia ler e escrever ia para trabalhar na roça, na enxada. Hoje, é preciso saber ler, não, é preciso ser técnico para ir para trabalho na agricultura. Dirigir uma colheitadeira daquela de soja ali,
que custa US$ 1 milhão, não pode ser um analfabeto, né? A pessoa tem que ser, no mínimo, um nível, nível intermediário, profissionalizante, para identificar os dados do satélite, ler os dados no celular. É preciso que a pessoa tenha formação escolar, né? No sentido mais amplo, não só letras, ou cultura, etc. E aí é também uma questão pessoal, as famílias não davam. As mulheres, por exemplo, tinham menos oportunidades, porque não, as mulheres têm que ficar em casa, têm que ter profissão do lar, têm que casar, ter filhos, assim por diante. Essa mentalidade, infelizmente, acabou. Então, esses dados que precisam ser esmiuçados mais e mais e mais, que levam a abrir um pouco a perspectiva de melhores políticas de governo, seja a nível de prefeitura, ou de estado, ou de país. Tá? Quanto aos dados demográficos em si, professor, o que nos revela o censo de 1872 sobre o Piauí e sobre Barras, acerca da condição da mulher e da condição do escravo em números? Bom, a condição da mulher, no caso, a gente vê nas profissões, a grande maioria das mulheres trabalhavam em profissões tipicamente femininas, entre aspas, para a época, né? Assim, em particular, as escravas, essas não tinham de maneira nenhuma, nenhuma oportunidade, como os escravos. E aí, foi uma curiosidade, eu identifiquei apenas um escravo no Piauí todo sabia ler e escrever. Realmente é um caso à parte, isso vai ser estudado. Mas as profissões, quando a gente olha as mulheres, são tipicamente, há uma concentração de mulheres em relação ao homem, naquelas profissões ditas domésticas, né? Costureiras, por exemplo. Não se falava em alfaiate aqui na pesquisa. Eu vi aqui um caso mais típico. Na roça, e aí no campo, os lavradores e criadores, interessante, é mais ou menos dividido. As mulheres também trabalhavam na agricultura, né? Não era só, aí não era coisa de homem, ou seja, a mulher trabalhava não era só dentro de casa, ia para a luta na roça, assim, né? Mas tinha, assim, profissões principais. Não tinha advogado, não tinha procuradores, não tinha médico, não tinha, né? Mulher, tinha homem. Por quê? Para estudar, estudavam fora. Acho que são raras as mulheres que saíram de Teresina, já mesmo agora no século XX, para estudar fora, porque não tinha faculdade aqui, né? E esse é um sintoma ruim da nossa pobreza. Professores, aí vamos dizer assim, professores, e lá a denominação, professores e homens de letra, né? No Piauí, 128 homens e 21 mulheres. Aí poucas mulheres, né? Mas o que chama atenção são as profissões tipicamente masculinas e que são aquelas mais valorizadas, que são os juízes, religiosos, advogados, escrivães, assim por diante, né? As mulheres, elas entram muito sim, em quantidade, chama atenção costureiras, como eu falei, que falando de Piauí, mesma coisa para Barras, né? Profissões que a gente chamaria hoje de operários, é mais tipicamente de homens, não é de mulheres, né? Que serviço doméstico, por exemplo, tinha 6 mil homens e 22 mil mulheres, isso para o Piauí. Então, esse é um lado que retrata bem a economia do Estado, naquele momento, né?
Essa comparação, se for mudando os nomes, for feita hoje, já é bem diferente. A participação da mulher no mercado de trabalho é notório, fato notório que já está bastante disputado, quase que igualmente, homens e mulheres, mercê da própria luta delas. Não é favor de governo, de patrão fazer isso. As mulheres estão ocupando e vencendo seu espaço. E aí eu chamo a atenção, é um fato meu, particularmente. A minha turma de economia na faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Ceará foi a primeira em que a maioria de mulheres, né? Chamou a atenção lá na faculdade, pela primeira vez, uma turma com a maioria de mulheres. E são fatos que levam, vamos dizer assim, a gente ter um pouco de mais esperança na melhoria das condições do progresso, do desenvolvimento do Estado, né? Quando nós voltamos a nossa reflexão para a pertinência do que é questionado nesse recenseamento de 1872, professor, o senhor vê que, aos olhos de hoje, tudo que está lá questionado no censo é ainda, nesse recenseamento de 1872, é ainda aplicável? Ou nós temos aí questionamentos nesse censo que já não fariam mais tanto sentido para a sociedade de hoje? Eu não vejo muitas diferenças de 1872 para 2022 agora, 150 anos depois, a não ser em determinados aspectos. Esse caso das ocupações de mulheres, a questão da educação tem melhorado, mas não tanto quanto deveria. As questões de saneamento não são tão melhores quanto deveriam, e assim por diante. Ou seja, o que eu acho é que o esforço que foi feito, aí é preciso render homenagem a quem fez tanto esforço nesses 150 anos, nos 181 anos de Barras, mas é preciso que a gente se faça a pergunta: é preciso fazer mais? Quem vai fazer mais que é preciso fazer, né? E aí é que eu volto ali, a provocação, né? O estudo do censo, só o município de Barras, especificamente sobre educação. Vou ver se eu procuro aí encontrar os outros censos demográficos por município. Hoje é difícil, porque eu não sei pesquisar na internet, mas eu tenho uma pessoa lá no IBGE, vou ver se eu consigo localizar este censo. Porque eu creio que, da mesma forma como o Piauí, em resumo, os municípios, de modo geral, exceto um ou outro, continuam nessa mesma marcha batida, de não ter um progresso maior, dadas as condições. Porque a educação, ela não é uma coisa do governo, é da sociedade, né? A própria Constituição fala que é um direito e um dever, né? Direito das pessoas e um dever do Estado. Mas a sociedade precisa ocupar um pouco esse papel de ser mais atuante, de ser mais proativa na questão educacional. Porque ainda resta um pouco daquele atavismo de que as pessoas que sabem ler criam problemas para o governo, né? Isso é um ditado chinês, né? A educação, não interessa a educação, porque um homem que sabe ler dá trabalho ao governo, ele vai criticar, ele vai reclamar, vai buscar seus direitos e assim por diante. Isso era, ainda é, até hoje, de certa maneira, um atavismo nosso. Precisa acabar com isso. Se não tivermos um êxito maior na educação, nós vamos continuar marchando nessa batida lenta. E aí eu sempre tenho uma oportunidade, eu falo que nós não estamos mais só na economia dos recursos naturais, economia do babaçu, da catuba, de ocupação de solos agricultáveis,
água, é assim por diante. Nós estamos na economia do conhecimento. Sempre foi, mas cada vez mais a economia do conhecimento está sendo importante. O conhecimento via livro, caderno na escola, via internet, computador, em casa ou em toda parte, né? E aí é preciso que, e aí um dado que o censo de hoje já traz, naturalmente não tinha naquele tempo, o número de escolas com acesso à internet. Relativamente é um número razoável, grande, mas o número de famílias com acesso à internet aí é baixo. Então, no mundo competitivo de hoje, como é que você quer alcançar o mercado de trabalho sem saber o internetês, sem saber digitar no Word, no Excel, fazer tabelas gráficas no Excel, pesquisar nas enciclopédias que tem na internet. No meu tempo, eu sei desse tempo também, da enciclopédia britânica, né? 50 e tantos volumes, eu tinha essa. Tenho, ficou na minha casa, em Brasília, com minhas filhas. Hoje, você entra no Google, faz a consulta, que aí também é um erro, eu acho. Eu aconselho meus alunos, aconselharia, eu não estou mais em aula, que não se deem por satisfeitos só na pesquisa do Google. E tem muita coisa também que não é confiável, né? Somente a Wikipédia. Eu não cito Wikipédia, eu nunca entrei na Wikipédia. Porque são coisas, assim, meio sem lastro, sem uma pesquisa, sem confiabilidade, né? Mas, enfim, a nossa conversa é sobre uma informação, muitas informações que são dadas pelo ciência, e informação é conhecimento. Também, como se diz, o outro, não sei se foi o Einstein que disse, só a informação não resolve. Eu tenho que processar a informação, saber processar, né? Comparar, fazer as comparações. E aí, eu sempre menciono, o, para dar uma importância da estatística. Houve em Londres, no século XIX, meados do século XIX, uma epidemia, um teste lá, e o médico teve a curiosidade de anotar os endereços. Um médico daqueles de bairro, chama-se, de um determinado posto de saúde. A diferença que ele fez, ele anotou o endereço onde a pessoa morava. Umas 3, 4 folhas de papel anotadas, ele percebeu que as pessoas que estavam procurando o hospital, ou morrendo, eram próximas de um determinado endereço. Por atrás era um poço que estava contaminado. Poço de água. Fecharam o poço, e aí acabou a peste, acabou a doença. Então, a informação existia, mas não foi processada. E sem a informação, não haveria remédio no mundo lá em Londres que ficasse, que fosse suficiente para essa solução. Então, é isso. A gente tem que ter uma solução simples para um problema simples. É assim que acontece. A gente fala, mas Barras é um grande município, uma cidade. Sim, mas podia ser maior. Um desafio que nós podemos ter é como é que está a educação de Barras hoje, comparada com antigamente? Bem melhor. Mas será se está bem melhor, mesmo muito bem melhor? Professor Felipe, o senhor fez uma leitura detalhada aí do recenseamento de 1872, embora de forma com modéstia, que lhe é muito próprio, muito própria, enfatizou que necessita aprofundar ainda mais aí a sua leitura. Fez várias anotações aí, muitas páginas de anotações sobre esses dados. O que mais o senhor tem a ressaltar entre tantas anotações aí que o senhor realizou acerca desse recenseamento? Bom, eu acho que nós já andamos falando sobre isso no decorrer da conversa, mas tem dois aspectos que eu gostaria, três, vamos dizer. Eu sou economista, eu vou ter que olhar
os dados de ocupação das pessoas, né? Mas os dados relativos à ocupação das mulheres em particular. E também, em particular, a questão da educação, homens e mulheres. Eu acho que o papel da mulher precisa ser, não é essa propaganda política ou essa entonação feminista, não é isso. É um reconhecimento de que há um papel decisivo pelo fato de ser mãe, pelo fato de ser dona de casa, assim por diante. Ela tem uma percepção que os homens não têm. E eu gostaria de ler ou de estudar mais este e os demais censos para ver como é que é o acompanhamento, como é que é a evolução, por exemplo, dos dados de educação entre homens e mulheres, né? Como é que avançou? Como é que, a partir de quando, de que ano as mulheres avançaram mais, né? É uma curiosidade de pesquisador, de cientista. Não sei se eu vou ter, vamos dizer assim, disponibilidade ou de tempo para fazer isso, mas é uma coisa que precisa ser, alguém precisa fazer em determinados municípios. Por que que, no caso Jaicó, e aí é uma questão também, por que Jaicó se destacou? Não foi só o padre, né? O padre Marcos, né? Eu acho que o padre Marcos deixou alguma semente lá de pessoas preocupadas com a educação. Um fato que não está aqui, naturalmente, porque não houve tempo para isso, a educação em São Raimundo Nonato e em Corrente tem uma característica diferente da educação do resto do estado. Eu sei porque eu andei muito por lá, converso com as pessoas de lá. Corrente é por conta da escola fundada pelos batistas. Então, Corrente é uma cidade, historicamente, com um grau de educação das pessoas muito maior do que a média, né? São Raimundo também, mas não a influência da Bahia, eles iam muito para a Bahia. Essa é outra explicação. Lá tinha colégios muito bons. Uma das minhas irmãs mais velhas, isso mesmo para São Raimundo, até longe. A minha irmã mais velha, essa minha irmã, que é a terceira, né, foi estudar em São Raimundo Nonato. Meu irmão, Noé, que foi seminarista, começou o estudo em São Raimundo Nonato, no seminário. Então, São Raimundo Nonato, na década de 50, tinha já uma educação destacada. E aí, isso é que o censo poderá mostrar. Isso, aí a minha curiosidade vai nesse sentido. Se correndo, e São Raimundo Nonato, a minha tese é essa. Quero, a minha hipótese, aliás, eu quero provar ou não, sim, pelos censos, porque eu não tenho como ir lá pesquisar nos cartórios, nas escolas. Os censos demográficos me mostrarão se esta hipótese está correta ou não, que Corrente e São Raimundo têm um destaque. Aí sim, um segundo momento é quais são as escolas de São Raimundo, quem são os professores, e assim por diante, né? Por exemplo, o fato de eu ter vindo para Simples mesmo, meus pais se mudaram, eu tinha 6 anos, é por conta da escola que lá esgotou. Os irmãos mais velhos já tinham vindo embora, e não tinham como puxar os outros de um por um. Aí meu pai se decidiu, aos 55 anos, imagina, tomar uma decisão dessa, de botar tudo em cima de um caminhão e vir para Teresina. O motivo foi a educação. E deu certo porque eu fui, estou aqui, né? Se eu tivesse ficado... Aí tem uma passagem que vai para a minha história, né? Quando eu fui eleito deputado federal constituinte, um conterrâneo nosso, que era médico, morava em Minas Gerais, veio fazer uma visita aqui e foi falar com meu pai. E tinha uma foto minha na parede lá, casa dele, sabe? Ele disse, mas, seu Joaquim, se o senhor não tivesse vindo para Teresina, o Felipe, o que ia ser? Vaqueiro do Ney. Ney Murafé, que era uma das figuras, meu amigo nosso, família, foi prefeito. Ele disse que eu seria vaqueiro. A minha tendência era ser vaqueiro. Aí eu corrigi, não, eu não tenho
vocação nenhuma, compreensão física nenhuma para ser vaqueiro. Talvez eu fosse balconista da loja dele, né? Talvez eu viesse estudar por minha conta, como os outros fizeram, fazer concurso do Banco do Brasil, era, no Nordeste, como era comum naquela época. Mas, enfim, essa é a grande diferença que a educação deu, e para muitos, tantos outros, né? Nós estamos ouvindo o doutor Felipe Mendes de Oliveira, referência em planejamento no estado do Piauí, ex-deputado constituinte, professor aposentado da Universidade Federal do Piauí, membro da Academia Piauiense de Letras. Uma grande alegria, professor Felipe, ouvir a sua leitura do recenseamento de 1872. Esperamos ter a oportunidade de futuramente, nos novos arquivos de memória da série, ouvir a sua leitura sobre o censo que agora se realiza. Muito obrigado, doutor Felipe. Tá, eu agradeço essa oportunidade por duas maneiras. A primeira é porque você me deu este material que eu não tinha, né? O que eu dispunha aqui, aquela história de só fazer trabalho sobre o Piauí como um todo, eu tinha dado uma compilação do IBGE, com dados dos estados, das províncias, né? Dos vários censos, no caso de 1872. Até andei comentando alguma coisa no artigo que eu fiz sobre a Guerra do Paraguai. E aí foi você que me deu acesso a esta fonte, e aí, ressaltando, via internet, não foi um papel, né? E aí eu tive que, como eu sou analógico, eu tive que imprimir papel, demorei alguns 2 dias para imprimir, para conferir se as tabelas todas a minha impressora estava engolindo algumas páginas. Então, foi essa a oportunidade que você me deu. E a segunda forma de agradecimento é a gente estar conversando com você. Não só sobre Barra, sobre o Piauí, sobre tudo, sobre o nosso desenvolvimento Piauí, e aí, especificamente Barra. E os parabéns, a homenagem, dupla homenagem, Barras, pelos 181 anos, e a homenagem a você, que está sempre fazendo essas palestras, esses diálogos sobre a nossa querida Barras, para manter acesa essa chama, né, de nós todos termos um compromisso maior com a nossa cidade, com a nossa terra, com o nosso futuro. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Um abraço.